compartilhar a tela. Já estão vendo a tela aí? Sim. Então, beleza. Então, vamos falar hoje da identificação do sulfeto, tá? O sulfeto, né, que a gente vai estar utilizando para as aulas, ele é derivado de um metal alcalino, tá? E esses sulfetos geralmente são solúveis, tá? Em água. Enquanto que a maioria dos outros são insolúveis. Ou seja, novamente a gente pega ali elementos, né, ânions que estão envolvidos com elementos ali da família 1A, né, que geralmente são os que têm formados compostos solúveis. Então a gente vai estar trabalhando com o sulfeto de sódio, tá, para a gente estar preparando a solução e consequentemente fazendo a análise, tá. Esse íon sulfeto, né, o ânion sulfeto, tá, ele é derivado de um ácido fraco, então a gente tem, por exemplo, um exemplo, o H2S, tá? E esse H2S, ele tem uma característica assim muito forte, né? Ele tem aquele cheiro de ovo estragado, né? Eu já brinquei lá na sala com vocês algumas vezes, né, sobre o H2S, que é muito comum a gente tá vendo ele dentro de sala depois de uma segunda-feira, né? Então o H2S, tá? Ele tá na forma gasosa, então vai ter esse cheiro, né, que vai lembrar o ovo podre, que pode fazer, que pode estar auxiliando, né, na sua identificação. Bom, só que esse H2S, né, quando ele é liberado, ele reage com uma solução, né, contendo o cátion chumbo. Então a gente vai estar utilizando lá nas práticas, né, o nitrato de chumbo ou acetato de chumbo. E quando o sulfeto reage com o chumbo, tá, ele vai formar um precipitado negro, um precipitado escuro, tá? Então, por exemplo, se na hora que a gente estiver fazendo a prática, eu tiver um outro composto, por exemplo, se eu tiver carbonato na amostra de problema, o carbonato, vocês se lembram bem, na presença de um ácido, né, ele libera um gás que é o CO2. Suponha que no momento que vocês estejam fazendo a análise, vocês não tenham separado o carbonato, né, não tenham conseguido, tá, fazer a análise do carbonato, ele não tem tanto problema nesse tipo de análise, porque o carbonato, apesar de ele reagir com chumbo, ele forma um precipitado branco, enquanto que o sulfeto vai formar um precipitado escuro. Então, mesmo que a gente cometa algum erro durante a análise, tá, é possível esse erro aí do carbonato ou de algum outro que libera gás, tá, não vai interferir na análise do sulfeto, porque os outros gases vão formar precipitados brancos, enquanto o precipitado de sulfeto, né, do sulfeto de chumbo, tá, ele vai ser um precipitado escuro, tá? Então a análise dele vai consistir da gente estar transformando, né, da gente estar passando a nossa solução problema, tá, para um gás. Então aqui a gente tem os interferentes. Quais seriam esses interferentes? Né? A gente tem o acetato. Por que a gente fala que é interferente? Porque vai estar liberando gás, né? Mas propriamente dito, eles não vão estar interferindo aí diretamente na análise. Então a gente tem, por exemplo, o acetato. A gente viu na nossa última aula prática, né, para quem estava presente, que o acetato, na presença de um ácido, né, ele vai estar formando o ácido acético. Então a gente sentiu aquele cheiro de vinagre durante a prática. Enquanto que o carbonato, tá? Enquanto o carbonato ele não tem cheiro, tá? E o SO2 também não vai ter um cheiro característico. Então esses dois aqui passariam despercebidos, tá? O,
o ácido acético, né, está falando aqui que ele não vai interferir porque são todos solúveis, e o CO2 e o SO2, ele pode até reagir com o chumbo, tá? Mas só que vai formar o quê? Precipitado branco. Enquanto que o sulfeto na presença, a gente colocou HCl, tampou o tubo de ensaio com papel de filtro, tá? Umedecido com uma solução de chumbo, o precipitado PBS, né, que vai ser formado, ele vai formar uma mancha escura no papel. Então a gente pode dizer, né, que para esse tipo de análise específica, tá, o sulfeto ele não tem interferente, porque ele precipita na forma ele forma um precipitado escuro. Enquanto esses dois aqui que formam gases, tá, e também o acetato, o acetato está na outra página. E enquanto o acetato aqui, ó, esse acetato, ele vai continuar gasoso, ele vai ser solúvel na solução de chumbo, tá? E esses dois aqui, o SO2 e o CO2 e o SO2, tá? Eles vão formar precipitados de PbCO3 e PbSO3, porém esses precipitados são precipitados brancos. Então, assim, mesmo que eu tenha os dois na amostra, tá? Não vai ser problema para análise do sulfeto, tá? Pessoal, dúvidas, perguntas e questionamentos? Por mim, tá tranquilo. Então, beleza. Seguindo, né? Qual é a reação, né, que vai acontecer? Opa, a reação é essa, tá? A gente tem o sulfeto na presença do H+, né? A gente vai estar utilizando aqui o HCl, tá? Vai estar produzindo o H2S, que é o gás sulfídrico. Esse gás sulfídrico, tá? A gente pode fazer a análise também, como a gente fez com a do acetato, né? Que é de estar sentindo o cheiro, tá? Só que tem dois problemas. Primeiro problema, se a concentração do sulfeto for muito baixa, tá? Às vezes o cheiro pode passar despercebido. E se a concentração de sulfeto for muito alta, tá? O cheiro é muito desagradável. Então, por isso que a gente não recomenda, tá? Tá utilizando o olfato para fazer a análise do sulfeto. Aí, o que a gente pega? Esse gás aqui, a hora que eu adicionar o HCl, vai estar começando a liberar um gás, tá? Esse gás é o H2S, ele reage com o chumbo. A gente chegou a fazer uma prática lá de um outro ânion, né, que era o sulfito, se eu não me engano, tá? Que a gente tampava a boca do Erlenmeyer, só que a gente utilizava uma solução contendo o iodeto e o amido. Não sei se vocês se recordam que a gente fez na última prática. É o mesmo procedimento, tá? Só que em vez de a gente estar utilizando aquela solução de iodeto e de amido, a gente vai estar utilizando uma solução de chumbo. Então aqui, ó, na boca do tubo de ensaio, quando vocês tamparem, tá, vai aparecer uma mancha escura, tá, indicando a presença de sulfeto. De sulfeto. Tranquilo? Então, bacana. Galera, vou falar desse camarada aqui, o silicato. O silicato, ele... eu já cheguei a mexer com ele lá no laboratório, a gente tem ele lá, tá? É um ânion extremamente agressivo, tá? Quando a gente for fazer a análise dele lá na parte prática, a gente tem que tomar bastante cuidado. Vou reforçar demais com vocês a utilização de luvas, tá? Porque esse camarada, ele é muito corrosivo, tá? Apesar dele não ter a característica, né, de um ácido, tá? Apesar dele não ser um ácido por si só, esse ânion, tá? Ele tem uma característica de ser
um ânion muito corrosivo, tá? Então, na hora que a gente estiver fazendo a prática e tal, vou reforçar demais com vocês para estar utilizando luva, porque se cair na mão, dá queimadura, dá coceira, tá? É um, é um camarada, assim, de difícil trato, a gente tem que respeitar ele demais, tá? Então, durante a prática, a gente vai tomar bastante cuidado com esse camarada aí, com o silicato, tá? Então, todos os silicatos, né, de metais alcalinos são solúveis em água. Como que a gente faz a identificação dele? Eu não sei se vocês se lembram, lá no comecinho, tá, da prática, a gente chegou até a formar um precipitado gelatinoso, tinha um vestígio de silicato na amostra problema que eu arrumei para vocês. Não sei se vocês se lembram desse caso, né, de estar formando um precipitado gelatinoso, que a gente tem que bater o olho e ficar olhando bem, senão ele passa até meio que despercebido, tá? Então, o silicato, tá, ele reage na presença do HCl e vai formar o ácido salicílico, tá? Então, que é o H2SiO3. Esse camarada, ele é um precipitado, ele vai estar formando esse precipitado, é incolor e é gelatinoso. Então, para a gente estar podendo identificar o silicato com uma melhor precisão, tá? O que a gente vai ter que fazer? Tem silicato, coloca o HCl, leva o tubo de ensaio no aquecimento. Quando vocês levarem o tubo de ensaio no aquecimento, tá? A gente vai estar desidratando o ácido salicílico. O que seria esse desidratar o ácido salicílico? O que significa essa palavra desidratação? Tipo, tirando a água, vai virar uma areia? Isso. Então, olha só, quando a gente pegar a fórmula dele aqui, ó, H2SiO3. Se eu tirar a água, para mim ter água é o H2O, não é? Então, se eu tiro H2O daqui, ó, sobra o quê? SiO2. E esse camarada aqui, ó, SiO2, ele vai formar uma areinha branca, vai formar um precipitado branco lá no tubo de ensaio, tá? Então, a análise desse camarada é essa. Tem o silicato na amostra, tá? É fazer a adição do HCl, observar se tem o precipitado incolor, né, o precipitado gelatinoso, e levar no aquecimento, tá? Então é muito simples a análise dele. Quando vocês estiverem aquecendo, tá? À medida que a água for evaporando, a gente vai estar formando o quê? O SiO2, tá? Esse camarada, igual eu falei para vocês, extremamente agressivo. Então, quando a gente for mexer lá na parte prática, tá? Tomar bastante cuidado com ele. Mas, assim, tranquilo, nunca tive nenhum acidente aí nas aulas anteriores, nas turmas anteriores, tá? E nessa também eu sei que não vai ser diferente. Galera, o acetato, a gente viu ele na nossa última prática, né? Conseguiu fazer ele lá no finzinho, tá? Então, para a gente estar identificando o acetato, ele é um camarada assim extremamente solúvel, tá? Somente dois tipos de acetato são insolúveis, que é o acetato de prata e de mercúrio, tá? E a gente pode estar identificando ele sentindo o cheiro, né? Sentindo o odor de vinagre. Então, na amostra problema que eu tiver acetato, eu vou fazer adição de H+, e quando ele reagir com o H+, tá? Ele forma o ácido acético. Então vai dar aquele cheiro bem característico de vinagre, tá? Então a gente, muito simples a identificação do acetato. Bom, quem que é o interferente do acetato? Então a gente viu, né, agora que a gente passou aí a identificação do sulfeto. O acetato não interfere na análise
mas o sulfeto interfere na análise do acetato. E por que disso? Comentei para vocês, se a gente tiver, né, se a gente usar o método sensorial para tentar identificar sulfeto, a gente corre risco de dois problemas. O primeiro, né, falei para vocês que era uma concentração muito baixa de sulfeto, o cheiro passar imperceptível. E numa concentração muito alta, né, um cheiro muito desagradável. E se eu tiver uma concentração alta de sulfeto e na mesma amostra eu tiver o acetato, tá? O cheiro do sulfeto do H2S, tá? Ele, ele é bem mais forte, ele toma bem mais lá durante a análise. Então ele acaba interferindo na análise por ele ter um cheiro que ele vai mascarar a presença do ácido acético, tá? Então, como se eu falar uma bobagem aqui, né? Então, numa aula aí de segunda-feira que o camarada participou de um churrasco, de uma feijoada no domingo, e alguém levar um vidrinho de vinagre para dentro da sala, qual que vocês acham que vai fazer mais estrago, né? O camarada que participou lá na feijoada, né? Então, o H2S, né? Então ele tem esse cheiro bem forte, bem desagradável. E para a gente eliminar, tá, a interferência, a gente faz a adição do cloreto de cobre, tá, seguido do HCl. Então, quando a gente fizer isso, né, se eu tiver sulfeto, esse sulfeto vai reagir com o cobre, tá, e vai formar o sulfeto de cobre. Então elimina, tá, a interferência do sulfeto. Mas se eu estou fazendo uma análise, eu vou tentar identificar o acetato, e eu não tenho sulfeto, tá, então eu não preciso me preocupar com essa adição do cloreto de cobre, tá, e nem aliás, só com a adição do cloreto de cobre. O HCl eu tenho que estar adicionando, porque o HCl é que vai fazer o acetato transformar em vinagre, tá? No ácido acético. Galera, dúvidas, perguntas e questionamentos? O Jardel. Jardel. Oi, Tipo pode assim, falar. igual nessa identificação, a gente tem que colocar o cloreto de cobre. Mas pode ser Uhum. outra solução que contenha cobre? Pode, a gente tem que verificar o KPS, tá? Então a gente geralmente utiliza cloreto, no caso aqui a gente está utilizando cloreto, porque são os que têm o KPS menor, né? Então, assim, facilita a reação, por exemplo, do sulfeto entre o cloreto, tá? E o sulfeto, com quem que o cobre prefere ficar, né? Com quem que ele vai reagir melhor, tá? Ele reage melhor com o sulfeto de cobre. Por quê? Esse KPS aqui, ó, ele é muito maior do que o KPS do cloreto de cobre. Então, por isso que a gente tem que estar olhando muito tabela de KPS, tá? Mas isso aqui já é meio que rotina, tá? De estar utilizando esse ânion aqui, esse composto aqui já propriamente dito. Entendi. Mas está relacionado ao KPS. Vocês lembram o que era Obrigada. KPS? Que forma precipitada? Isso, é a constante, né, do produto de solubilidade. É o, é o quão fácil, né, tá formando um precipitado. Era o último que a gente tinha para identificar, a gente também fez ele na nossa última prática, né, que é a identificação do sulfito. Então, o sulfito, ele, acho que foi bem tranquilo da gente estar identificando ele lá no laboratório, né, e é nada mais a gente pegar a nossa amostra problema, tá? Adicionar o HCl e tampar a boca do tubo de ensaio com papel de umedecido, com aquela solução de iodeto e amido, tá?
Quando a gente, aliás, iodeto não, iodato. Quando a gente fizer isso, vai estar formando aquela mancha azul, né? Formou uma mancha azul. Lá no começo a galera falou que não estava formando e tal, acho que tinha dado um escuro primeiro, e depois ela se tornou azul, mas a gente conseguiu, né, identificar esse ânion lá, tá? Ele tem ele não vai ter, né, o interferente para esse tipo de análise específica, tá? Então, quando a gente tem, né, adicionou um ácido nele, tá? Eu tenho sulfito, adicionei um ácido, ele vai formar um H2SO3. Esse H2SO3 é um ácido fraco e muito instável, tá? Então ele é convertido já diretamente para SO2 e água. Esse SO2 ele vai sair do tubo de ensaio na forma de um gás e entra em contato, né, com a reação contendo o iodato e o amido, tá? Então vai estar formando iodo, o SO4 2-, tá? E o 8H+, né, que é o ácido que vai continuar aqui na solução aquosa. Então essa reação ela é específica, tá? Para estar identificando o sulfito. Então seria isso daí, ele não tem interferente para essa análise. Galera, dos 11 ânions que eu tinha, né, para passar para vocês, que é o básico aí, são as famílias, né, lá de ânions que a gente teria para ver, são esses camaradas aí, são os mais importantes. Tá? A gente vai fazer um apanhado aqui agora. Até eu já vou fazer um material aqui, vai servir para vocês e para as futuras turmas. O que a gente vai fazer aqui agora? Vai fazer uma revisão desses camaradas. Então a gente tem, nós temos aí os ânions, a gente vai colocar aqui algumas categorias, tá? Galera, o que foi o primeiro passo que eu passei para vocês lá de química analítica, tá? De identificação. Qual foi a primeira reaçãozinha que a gente chegou a ver lá dentro do laboratório lá de reação? Lá no primeiro dia de aula prática. Eu sei que se eu tivesse perguntado de aula teórica, o que a gente viu no primeiro dia de aula teórica, eu acho que ninguém ia responder, mas na prática eu acho que consegue. Ninguém? Qual foi o camarada lá que a gente utilizou para estar formando alguns precipitados? Eu não tenho certeza não, Jardim, mas foi sulfato, não foi não? Com o bário. Isso. Então, as primeiras reações que a gente viu lá, tá? Naquele primeiro dia de aula eu tinha preparado, até o primeiro grupo, né, lá do primeiro dia de aula, me ajudou a preparar um monte de solução. Me ajudou a preparar a solução de sulfato, carbonato, fosfato. Teve uma história assim, não teve? Primeiro grupo aí. E aí, né, o primeiro grupo, ele preparou uma solução de quê? De BaCl2. Não teve uma história assim? Foi. Então, beleza. Então, a gente preparou, né, uma solução de BaCl2 para estar formando o quê? Precipitado. Bom, então a gente vai ter ânions que vão reagir com BaCl2, tá? Para formar precipitado. Beleza.
todos os ânions que a gente viu do 1 ao 11, todos eles formam somente precipitados? Gente. Não. O que mais que eles formam? Libera gás. Então, muito bem. A gente tem uma característica aí, ó, que é de liberar o quê? Gás. Tá? Bom, para mim tá identificando um ânion, eu vou observar, né, se precipita com BaCl2, eu vou observar se forma gás ou não, tá? O que mais que eu tenho que observar? O que pode atrapalhar uma análise de sulfato, por exemplo? O mais simples lá, o que pode atrapalhar uma análise do sulfato? Qual a mudança de cor também? Mudança de cor, uma característica, né? O que pode provocar essa mudança de cor? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu pego a amostra problema, que eu não sei o que tem naquela amostra problema. Aí eu li lá, né, que para identificar o sulfato, que ele é um camarada que ele forma um precipitado branco na presença de BaCl2. Aí eu vou lá simplesmente pego uma amostra, uma alíquota da amostra e pingo BaCl2. Só que aí, em vez de estar formando precipitado branco, formou também, meu precipitado ele está meio amarelado. O que poderia ter provocado isso? Algo interferente? Muito bem. Então tem que olhar se o ânion ele tem o quê? Interferente. Tá? E aqui por último, eu vou colocar aqui o método de identificação específica. Galera, o português depois a gente vai consertando, tá? O importante aqui é a química. Então vamos lá. O ânion. Então vamos pegar o ânion SO4. É o seguinte aqui. Galera, aqui eu não sei se eu vou conseguir formatar isso aqui. 5. Acho que se eu fizer no Word deve ser melhor. A gente falou, né? Aqui a gente tem o ânion, BaCl2, se forma precipitado. Aqui a gente falou em gás. A gente falou em interferente. E aqui a gente falou da identificação. Beleza. Eu tenho o ânion
sulfato. Galera, o ânion sulfato precipita na presença de BaCl2? Sim. Que cor que é o precipitado? Branco. Precipitado branco. Forma gás? Eu vou fazer o primeiro. Já que ninguém está me ajudando, eu vou fazer o primeiro e depois os outros eu quero que vocês me ajudem. Forma Eu gás? acho. Não. Não. Quem são os interferentes desse camarada? Carbonato. Carbonato. CO3, 2 menos. O carro, peraí. Então a gente tem lá, ó. Isso aqui não dá pra copiar e colar, não. Vai ser nojento, hein, só. Aqui, ó, 4. Isso. Aqui, ó, 4. Depois eu edito isso aqui e eu mando bonitinho pra vocês. Vocês falaram do carbonato. CO3, 2 menos. Quem mais? Oxalato também? Oxalato, C2, O4, 2 menos. Quem mais? Depois eu vou arrumar isso aqui só para não perder muito tempo. Tem mais ou não? CO3, 2 menos. E por último, ICR, 4, 2 menos. Tá? Então, basicamente, né, são esses 5 camaradas aí que vão estar interferindo na nossa análise. Como que eu identifico o sulfato? Adição de HCl seguido de BaCl2, tá? Então vai formar a formação de um precipitado branco. Beleza. Então já fiz aqui um resumo, né, do sulfato. Então o próximo que a gente viu aí, e agora eu quero que vocês me ajudem, foi o CO3, 2 menos. Como que eu identifico CO3, 2 menos? Né? Então vamos lá. Galera, CO3, 2 menos reage com o BaCl2? Acho que não. Acho que não. Lembra lá na nossa a primeira prática? Vocês estão com o caderninho de prática aí? Depois, se tiver como, vocês peguem ele aí. No primeiro dia de aula, na primeira prática, tá? Me lembro como se fosse ontem. A gente colocou vários ânions e o primeiro teste que vocês fizeram lá foi sair pingando BaCl2 em vários tubos de ensaio, tá? Então esse camarada aqui, o CO3 2-, tá? Ele forma um precipitado branco, tá? Beleza. Forma gás? Sim. Sim. Tem alguém que vai interferir na análise dele?
sulfeto? Hã? Tô indo na dúvida se é o sulfeto ou sulfito. Sulfito. Tá? Sa3 menos. Inclusive, eu até fiquei devendo lá para vocês, né? Da gente fazer um interferente. Que ainda falei que a hora que a gente chegasse no sulfito, a gente ia fazer a mistura, né? Começar a colocar os interferentes, só que ainda não deu tempo da gente fazer isso, tá? A gente vai fazer, se Deus quiser. Então ele tem um interferente, né? Que é o sulfito. E como que é a identificação desse camarada? Vamos considerar que eu tenha sulfito, eu quero eliminar o interferente. O que eu teria que fazer? Tá na água oxigenada? Isso. Então seria a adição de H2O2. Galera, as meninas aí que entraram um pouquinho depois, né, da primeira semana de aula, isso aqui serve até como uma baita de uma revisão. Eu vou estar mandando isso aqui para vocês, cara, vai ficar um material bacana. Tá bem, tá uma verdadeira cola pro dia de prova. Tá, adição de H2O2, o que mais? Como que eu identifico? Qual que seria aquele outro passo lá que a gente fez para identificar o carbonato? Tinha um negócio, colocar um tubo de um Erlenmeyer de um lado, Erlenmeyer do outro. Colocar que caninho numa solução de bário. Isso, né? Então, aqui, ó, adição de HCl, né? Liberação de gás, borbulhar, OH2. Tá, então, o teste, a identificação dele específica é essa daqui. Nossa, eu quero melhorar mais um mim. Vai ficar bom, vai dar um. Beleza. Terceiro ânion que nós vimos. PO4. 3 menos. Esse daqui foi o que me fez passar vergonha num dia e vitória no outro dia. Galera, qual é a cor do precipitado que esse camarada forma? Esse é aquele amarelo, Não. não é? Que nós não deu conta. Ele forma um precipitado amarelo. Só que na presença do BaCl2, qual que é a cor do precipitado? A gente está reagindo aqui com o BaCl2, mas lá no finalzinho ele forma. Esse aqui na presença de BaCl2, ele também forma precipitado branco. Mas você não está errado, que aqui no finalzinho, tá, ele forma o precipitado amarelo. Que a gente não conseguiu fazer, eu não consegui fazer com uma turma, mas consegui fazer com a outra. Né? Então, beleza. O fosfato forma gás? Eu não me recordo. Acho que não. Não.
né? Então ele não forma gás. Para a análise dele, a análise específica dele, ele tem interferente? Não. Não tem interferente. Tá, olha que maravilha. Como que eu faço para identificar o fosfato? Adição de... Acrescenta mobilidade de amônio Certo. O que mais? e ácido. Isso. Uso o ácido nítrico. Alguém se lembra do motivo? Vou falar, não tem que ter vergonha não. Eu sei que vocês sabem. Eu ensinei. Por que a gente usa o... Até outro dia... Hã? Ele reage meio ácido. A gente precisa do meio ácido, mas por que eu estou usando o HNO3 eu não estou usando HCl, por exemplo? Vou até contar um caso aqui, teve até um dia que eu fiz essa mesma pergunta, por que eu estava usando um ácido e não o outro, aí a Diene respondeu na caixinha do chat o motivo. Pode responder aí hoje, Diene. A gente precisa estar colocando o quê? Isso, olha lá, por causa do ânion em comum, tá? Então aqui ó, a gente tem o HNO3, a gente tem nitrogênio, tem oxigênio, tem oxigênio. A gente não está colocando nada diferente na amostra, tá? No que a gente está analisando. É isso aí, tá? Isso. Então, essa é a resposta. Então, beleza. Então, a adição do... Aqui, cara, deixa eu só colocar uma coisa. Para completar um pouco mais. Esse vai dar um precipitado branco, né? E aqui, que cor que é esse precipitado? Alguém me falou, o Pablo me falou agora há pouco. Amarelo. Isso aí. Então, beleza. Agora a gente chegou a falar de cloreto, brometo, iodeto. Jardel, Oi, mas o HCl não é incomum, não, o ânion dele com o fosfato, é? não, do ânion comum, tá? Por que a gente fala de ânion comum? Tá entre esses dois reagentes aqui, ó, que a gente está usando na análise. Tá? Por isso que a gente fala que está comum, porque tem nitrogênio, tem oxigênio, tem oxigênio. Se eu uso aqui o HCl, tá? Eu vou estar jogando cloro, eu vou estar jogando mais um ânion, aí o cloreto, tá? Que seria mais um camarada diferente, além dessa quantidade de elementos aqui que eu tô adicionando. É por isso que a Ah, gente tá, entendi. opta pelo HNO3. Entendi. Cloreto, brometo, iodeto. Galera, cloreto, brometo e iodeto.
reage com o BaCl2? Não. Olha só, se eu no BaCl2, aqui tem um ânion comum, não tem? Aqui já tem cloro. A solução de BaCl2, a solução está formando precipitado? Não está. Tá? Então, se tiver cloreto, brometo e iodeto, não forma. E se eu quiser, não forma precipitado com BaCl2. Mas eles formam precipitado com outro camarada. Tá? Forma gás. A gente chegou a fazer cloreto e iodeto lá no laboratório. O brometo eu não encontrei. Mas eu tenho uma lista de reagentes aqui, lá do laboratório, brometo. Então ele está escondido no lugar. Forma gás? Esse Acho que camarada? não. Não. Tem interferente? Essa é uma pergunta de duplo sentido. Acho que um interfere no outro, não é? Um interfere na análise do outro. Tanto que eu passei para vocês, tá? Na aula teórica, e eu tenho até que dar uma complementada nessa. Galera, essa apostila aqui, eu cheguei a mandar no chat aí para vocês. Esse material aqui. Sim. Mandei? Mandou. Ah, que bom. Eu até tenho que complementar esse material aqui, tá? Com aquele mecanismo, tá? Que eu fiz com vocês na aula teórica, que foi umas duas aulas atrás aí. Eu tenho que complementar o mecanismo, tá? De separação dos três nessa apostila, para ela ficar mais completinha ainda. Então, tem interferente? Os cloretos, brometos e iodetos juntos interferem. Se eu tiver dois ou os três ânions juntos, né, na mesma amostra problema, um vai interferir na análise do outro. Mas qual que é o teste basicão para, se eu tiver só um, qual que é o teste basicão para poder estar identificando? Adição de nitrato de prata? Isso. Então, adição de nitrato de prata. Se tiver cloreto, não me lembro da cor, cara, fugiu. Cloreto é o branco, não é? Isso, dá um precipitado branco. Se tiver brometo, precipitado ao branco de novo. É amarelo, né? Não? Isso. Eu lembro que o cloreto é o único que é branco por causa do cloro. O cloro basicamente é branco. Quase sempre é. Se tiver iodeto,
precipitado amarelo. Então aqui, ó, branco, eu coloquei amarelado aqui, porque vai ser aquele amarelo clarinho, tá? Se tiver o brometo. E se tiver iodeto, vai ser aquele mais escuro, tá? Vai ser um amarelo mais escuro. Então, beleza. Cara, a gente está fazendo um arquivo aqui, ó, show de bola. Vamos pro próximo. Oxalato, C2O4, 2 menos. Galera, o oxalato forma um gás? Aliás, primeira pergunta nem é gás. Não, mas vamos lá. Forma gás? Não. Não. Reage com o BaCl2? Sim ou não? Acho que sim. Não? Sim, reage. Tá vendo? E que cor que é o precipitado? Branco. Branco. Bom, oxalato. Tem alguém que interfere na análise do oxalato? Sulfato. Sulfato, né? Então, a gente tem o SO4. Dois menos. Tá. E como que eu faço para eliminar o sulfato? Acrescento HCl. O que mais? Solução de bário. Muito bem. E por que eu tenho que adicionar o HCl seguido do bário? Para identificar o sulfato. Isso. Mas e por que não, no caso do oxalato, o oxalato também não precipita? Vocês lembram disso? Eu cheguei a comentar. O HCl é forte. O HCl é um ácido forte, aí o oxalato reage com o HCl, formando o ácido oxálico, né, que vai ficar na forma aquosa, tá? E aí ele não forma precipitado. Aí o que a gente tem que fazer? Aí o meio tem que neutralizar, tá? Aí lembra essa prática aqui também, eu acho que deve ter marcado um pouquinho para vocês, né, que a gente fez o uso lá da fitinha de pH, aí teve algumas pessoas, acho que tinha sido a primeira vez que tinha mexido, a gente foi lá, aí um estava ali ensinando o outro, né, como que olhava lá na caixinha da fitinha, tá? Então, muito bem, é isso mesmo. Então, se tiver sulfato, adicionar HCl, né, seguido de BaCl2. Lembram qual ácido que a gente usou para neutralizar? Aliás, qual ácido não, qual base que a gente usou para neutralizar o ácido? Hidróxido de sódio. Isso, hidróxido de sódio, né? Então, em seguida, neutralizar com hidróxido de sódio. O que mais? Aí a gente usou um outro ácido. Porque se a gente usar ácido forte, né? O que acontece com o camarada aqui? Ele reage com o ácido forte, né, e vai formar um ácido fraco, né, que é o ácido oxálico, o H2O4. Alguém falou aí alguma coisa? O ácido
7. Isso, ácido acético. Vou colocar aqui, ó, acético. Vou colocar aqui, ó, um ácido. Tá? Só para reforçar. Então, em seguida, adicionar o ácido acético. De CaCl2. Aí esse camarada aqui forma precipitado. Quando a gente fizer tudo isso. Acho que forma branco. Muito bem. Precipitado branco. Então, beleza. Próximo aí. CrO4, 2 menos. Bom, na presença de BaCl2, forma precipitado? Esse também chegamos a fazer o teste. Pelo menos o teste com BaCl2 eu sei que foi feito. Porque a parte da prática faltou o éter dietílico lá. Sim ou não, gente? Eu vou fazer a primeira parte então, forma precipitada. Mas eu não me lembro da cor. Azul? O azul seria se a gente tivesse feito a reação com éter dietílico. Aí ia começar azul, o trem ia começar amarelo, ia passar para laranja, de laranja ia passar para azul e depois para verde. Só que essa história toda bonita aí eu não consegui fazer porque me faltou o éter. Mas a reação com BaCl2 eu fiz ela com vocês. E forma precipitada, eu só não me lembro da cor. Um chute, nem que seja para fora. Sei não, não lembro. Amarelo. Esse daqui, ó, vocês vão se lembrar assim. A solução dele já dá uma solução amarela, tá? E aí a gente adicionou o BaCl2, ele forma um precipitado amarelo. Forma gás? Acho que não. Não. Vai ter interferente? Esse ele é bem específico, né? O ensaio dele, Não. ele não tem interferente. Então, como que eu faço a reação desse camarada? Adição de H2SO4 seguido de H2O2. Esse aqui eu vou completar para vocês porque a gente não fez ele na prática. Éter dietílico.
Isso aqui, o resultado dele vai ser uma solução, tá, de tonalidade verde. Tá? Ele não vai estar formando precipitado, mas a gente vai ter a solução, tá? Então, uma tonalidade verde. Então, vamos para outra aqui que me fez passar vergonha. Não deu certo, mas esse aqui eu já estava esperando não dar certo. Galera, nitrato vai formar precipitado na presença do BaCl2? Esse camarada não forma precipitado. Nitrato, aquilo que eu comentei com vocês, tá? São altamente solúveis. Forma gás? Também não. Tem interferente? Dois amigos lá. Bromito. Iodito. Bom, identificação dele, né? Se a gente tiver iodeto e brometo, seria adição de Ag2SO4, tá? Esse Ag2SO4, a prata reage com o brometo e iodeto formando precipitados, tá? Logo em seguida, né, o que eu teria que fazer? Adição do FeSO4, adição do FeSO4, seguido de H2SO4. Bom, se tivesse dado certo lá na nossa prática, né, o que teria que acontecer aqui? Formação de um anel amarrom. Tem um outro teste, tá? Que é o teste do fio de cobre. Esse daqui a gente pode testar ele lá depois também, ver se dá certo. Reação do Na3, mas esse aqui dá certo. Esse aqui eu já fiz ele. Eu já fiz ele até para fisicoquímica de uma outra maneira. Tá? Que foi aquela reação que eu comentei com vocês da chuva de prata numa noite azulada, né? Então, a reação do NO3, tá? Com o cobre metálico. E aqui, né, vai formar uma solução azulada. Então vai formar uma solução azulada porque o cobre vai estar sendo disperso, tá? E aqui também, tá? A gente vai ter a formação de um gás amarronzado. Seria da
Concentração do nitrato 1000 ácido. Então, basicamente seria isso. A gente testa esse método lá depois lá na prática. Já cheguei a fazer, tá? Acho que dá pra gente repetir a dose lá. Galera, o próximo aí que a gente vai estar falando, a gente viu hoje, que é o sulfeto. A gente viu na teoria aí hoje. Beleza, sulfeto forma precipitado? Forma precipitado. Esse camarada, ele forma um gás? Sim ou não? A gente viu hoje na teoria aí. Tem interferente? Não tem. Como é que é a identificação dele? Reação com papel umedecido de Pb2+. Bom, a hora que a gente fizer isso aí, a gente viu na teoria, né? A hora que fizer isso, vai formar um precipitado. Que cor que é o precipitado? Preto. Preto. Então, beleza. Próximo hoje, né, que a gente viu também, esse a gente viu em prática, CH3, CO, galera, acetato vai formar precipitado na presença do bário? Não forma. Tá. Forma gás? Sim. Formar um gás. Tem interferente? Sim. Tem. Quem que é o interferente dele? Sulfeto. Sulfeto, né? Por que é interferente? Devido ao cheiro forte, o odor forte. Isso. Então, beleza, né? Então, ele não forma precipitado na presença do BaCl2, forma gás, né? Tem um interferente que é o sulfeto. E como que seria a identificação, né? Adição do cloreto de cobre, seguido sem coronação de precipitado. E vai ter um odor
característico e vinagre. E o último aí, SA3, 2 menos. Forma precipitada na presença do BA, Cl2, sim, não, dá um precipitado. Gente do céu, o que está acontecendo com essas letras? Precipitado branco. Forma gás? Sim. Tem interferente? Não. Como que é o teste de identificação? A gente vai adicionar HCl. Para o frasco de solução de iodato de amido. Mancha azul característica. Então, galera, basicamente é tudo isso. Deixa eu ver aqui. Vamos tentar deixar isso aqui numa página. E eu posso reduzir aqui, ganho um pouco de espaço aqui. Bem, coube tudo numa folha. Então, olha só, um resumão aí, né, do que a gente viu, né, a gente conseguiu montar aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Mas tá faltando alguém. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá faltando um, cara. Sulfito tá aí. Tá aqui. Ah, tá faltando silicato. Como que identifica silicato? E a 3. 2 menos. Esse camarada aqui, ó, ele forma precipitado, gelatinoso, forma gás, não.
Não tem interferente. Qual que é a reação de HCl? Quando a gente adiciona HCl, o que que acontece? Formação de um precipitado gelatinoso. E a gente aquece para desidratar o ácido, formando dois. Então, beleza. Galera, então o resumo, né, do que a gente viu na arquivo salvar como. Vou salvar isso aqui, que isso aqui vai ser muito útil. Então, todo o resumo, né, de química analítica que a gente viu, aí a gente consegue colocar tudo numa tabelinha, tá? Então, vou estar disponibilizando isso aqui para vocês, tá? Então, beleza. Galera, a gente ainda tem 7 minutos. Então, vamos pegar aqui, vamos usando essa tabela, tá? Para a gente resolver um exercício aqui, ó. A gente começou outro dia. Acho que o primeiro a gente, não sei se a gente chegou a fazer. Uma parte da amostra, né, foi diluída. Vocês estão com a folha de exercício aí? Peguem ela aí. Eu tô. Galera, quem não foi na prática lá da última aula, eu entreguei essa daqui. Sobrou algumas lá, porque acho que algumas pessoas faltaram. Na nossa próxima oportunidade eu entrego, tá? Uma parte da amostra foi diluída e acidificada em HCl, tá? Então, olha só, colocou HCl. Não ocorreu nenhuma precipitação, mas percebeu-se a evolução de um gás com odor desagradável. Bom, formou um gás. Aí, como que vocês trabalhariam com... Olha como é que essa tabela aqui ficou boa. Se formou gás, quem que pode ser? Pode ser CO3, pode ser o... Esse cara aqui não. Pode ser o sulfeto, pode ser o acetato e pode ser o oxalato, ou sulfito, tá? Então falou aqui, ó, um papel umedecido com solução de iodato e amido foi colocado sobre a boca do tubo. Formou-se uma mancha azul. Então a gente vem aqui, ó, quem que forma gás? Pode ser esse ou esse, tá? Qual que é o teste? Solução de iodato e amido, mancha azul. Então aqui, ó, é aqui que eu queria essa caixa de texto. Galera, desculpem a pouca destreza, mas é que eu tô sem mouse aqui. Mexendo no notebook. Então aqui, ó.
É sempre enchimento. Não deu certo. Mas então aqui, ó, nesse primeiro, anotem na folha de vocês aí. Não vou perder tempo com isso aqui não. Então no primeiro aí, presença, tá? De quem? Quem é o camarada que reage com, que formou o gás, vai ser o sulfito. Então um aí, tá? Presença do sulfito. Anotem aí na folha, quem tá sem a folha, tá? Coloca no caderno aí que depois eu entrego para vocês. Aí logo em seguida, né, o cara pegou o seguinte, ele pegou, né, adicionou-se a uma alíquota da amostra acidificada em 1. Então aqui, ó, na hora que ele colocou o HCl, teve desprendimento de gás. Então o gás foi embora. Ele utilizou o mesmo tubo de ensaio que o gás já tinha ido embora, tá? E não tem tanto problema ele utilizar esse mesmo tubo de ensaio, porque ele colocou um papel de filtro em cima, tá? Não foi na solução, então ele não contaminou a amostra. E ele fez o seguinte, ele adicionou a essa amostra acidificada BaCl2, ou seja, já tinha HCl, ele adicionou BaCl2, formou um precipitado branco. Quem que ele conseguiu identificar aqui em 2? Aí que ó, a gente vem aqui na tabelinha. Adicionou HCl e adicionou BaCl2, formou um precipitado branco. Quem é o camarada? Sulfato. Sulfato. Então, em 2, anotem aí. O cara identificou o quê? Sulfato. Vamos. Dúvida, gente? Então, vamos lá. Ó, como ele observou no 1 aqui, ó, né, que estava liberando gás, aí ele conseguiu identificar um camarada, que era o sulfito. Mas tem mais gente que é gás. Então a gente tem carbonato, a gente tem o sulfeto, o acetato e o sulfito. Ele já tinha identificado sulfito. Mas se estava formando gás, pode ser que alguns desses caras aqui, ó, desses 3 aqui, ainda pode estar presente. Então ele foi lá e fez um teste. Ele pegou uma nova amostra, tá? Não acidificada. Ele colocou num tubo de ensaio A, conectado a um tubo de ensaio B, que tinha BaOH2. Aí ele adicionou a água oxigenada. Por que ele adicionou a água oxigenada? Porque ele já tinha identificado sulfito no 1. Olha só para você ver como é que esse exercício ele é bem trabalhado. Por quê? Ele adicionando a água oxigenada, ele está querendo identificar carbonato. E como ele já identificou que tem sulfito na amostra problema, tá? O sulfito é um interferente do carbonato. Então ele fez adição de água oxigenada já justamente para eliminar o interferente, tá? Galera, eu vou só terminar isso aqui, a gente encerra. E aí ele adicionou HCl, tá? Houve borbulhamento e um precipitado branco. E ocorreu também a formação de um precipitado. Não falou a cor, mas precipitou. Quem que a gente pode afirmar aqui em 3? Carbonato. Carbonato. Então, beleza. Galera, a gente encerra... Peraí. Acho que deve estar, cara. Não, tem bastante aqui ainda. A gente encerra por aqui e sexta-feira a gente continua na correção desse exercício e eu já vou disponibilizar
Nossa, fiz besteira aqui. Derramei água no quarto. E aí a gente continua na próxima aula. Eu vou estar disponibilizando esse material aqui, tá? Já tinha salvo ele.